Então, eu peguei essa parte agora final aqui para desmistificar algumas coisas que as pessoas falam com relação a SAF. A ideia de SAF geralmente é de algum salvador da pátria que vem comprar o seu clube e vai investir dinheiro, é um sheik saudita, é o Textor louco, sei lá, algum louco para comprar a ponte, né? Porque só pode, né? Ser louco. Mas na verdade há duas situações, né? Porque com a compra, vamos assim dizer, do clube, há a ideia de perda de controle, a ideia, o afastamento da ideia do estatuto, por exemplo, para a ideia da sociedade, e isso de certa forma, digamos assim, deixa a torcida um pouco aflita com a relação a virar ou não SAF. Por exemplo, as discussões com relação a Red Bull, numa época, uma coisa que nunca existiu, né? Mas da Red Bull comprar a Ponte Preta, etc. e tal, esse tipo de debate aparecia. Mas existem, vamos assim dizer, eu estou generalizando aqui, dois tipos de SAF. A SAF, a qual a sua parte majoritária, ou vamos assim dizer, o clube todo é vendido para alguém, ou uma parcela minoritária do clube é vendida, geralmente passando ali para quem vai fazer essa compra, o gerenciamento também do futebol profissional, de maneira geral. Mas ainda assim existe conselho deliberativo e eles vão deliberar sobre o futuro do clube normalmente. Pode passar o Matheus agora. Eu falei do futebol alemão e eu falo que geralmente é mais ou menos como funcionam as associações no Brasil, principalmente a da Ponte. Mas o futebol alemão, sabendo da, das, dos prós e dos contras, vamos assim dizer, de ter uma associação, eles reformularam e chegaram num meio termo muito interessante. Em geral, os clubes eles seguem o segundo modelo que eu apresentei anteriormente, que é o modelo da parcela minoritária vendida, então a parcela majoritária ainda pertence ao clube, consequentemente uh, os conselheiros, os associados, eles ainda têm voz dentro do clube e participação efetiva política. Lembrando que isso é um valor importantíssimo aos alemães. Eu tive a oportunidade de conviver aqui e a maneira com que eles tratam, com que eles participam da vida é, política do clube, da vida, de maneira geral, mas principalmente da vida política do clube, é algo assim, de se admirar. E a maneira com que eles protegem a cultura futebolística, consequentemente a cultura do clube, é algo assim que vocês, cara, vocês precisam muito ver isso. Assim, muito, muito legal mesmo. Quem tiver a oportunidade, uh, tem, se eu não me engano, eu vi um documentário esses tempos aí sobre a União Berlim. A União Berlim é um grande exemplo disso, de participação, de gestão democrática, de participação da torcida. Eles têm uma história semelhante, vamos assim dizer, é, com a da Ponte Preta, e hoje está aí figurando na primeira divisão alemã, tem tido bons resultados aí também. Pensando nessas questões, criou-se a regra, eu coloco entre aspas aqui, regra do 50 mais um, onde culturalmente os clubes alemães eles só vão vender a parte minoritária para um dono ou para um grupo de investimentos ou para o que quer que seja, de forma a captar recursos financeiros e a parte majoritária ela segue com a associação que já estava tomando conta do clube. Alguns clubes fogem à regra e eles são rivalizados por toda a Alemanha, vamos assim dizer. Eu acho que o mais clássico aqui de todos é o Red Bull Leipzig, mas tem o Hoffenheim, tem o Bayer Leverkusen, tem o Bochum, cara, eu acho que esses quatro, se não me engano, os quatro estão na primeira divisão, estão jogando Bundesliga, mas eu só dei alguns exemplos aqui de clubes que são rivalizados e que fogem à regra, mas de maneira geral, grande parte dos clubes seguem a regra dos 50 mais um, é o caso do Borussia Dortmund, é o caso do Schalke, é o caso do Bayern de Munique, se eu não estou enganado, e assim vai. Pode continuar no futebol alemão, antes só de eu passar, tem o caso do St. Pauli também, que abriu. O St. Pauli é um clube agora de primeira divisão, mas que ele tem uma cultura muito própria, vamos assim dizer, e quase com uma contracultura dentro do futebol alemão. E ele abriu recentemente a sua parte minoritária à compra de ações e tudo mais e tal. E o seu torcedor, inclusive, ele pode adquirir esse tipo
esse tipo de ação e tudo mais, e ter essa participação, que é muito legal, é muito interessante. São modelos que eu particularmente não entendo dessa parte, eu não entendo da parte jurídica que vai envolver todas essas questões de mercado, etc. e tal. Como eu disse, essa não é a minha área, mas eu acredito que quando há a intenção de fazer, a gente mobiliza e faz. E esses clubes, para mim, eles seguem esse caminho. Agora, seguindo, ah, para virar SAF, como eu estava falando, precisa de investidor? A minha resposta ali é não, e é com base principalmente na SAF do Fortaleza. O Felipinho já trouxe. Por isso que eu, o Matheus estava brincando, mas é verdade. Felipinho, o Pedro, eles já vão trazendo as coisas. A gente sabe da capacidade que que nós quatro aqui temos de gerar uma discussão muito boa. Né? Então o Felipinho já trouxe a ideia do Fortaleza. Sim, o Fortaleza ele já vem com com a ideia do profissionalismo, vou colocar aqui, na ação da diretoria executiva, dos diretores que compõem ali, dos departamentos de futebol e tudo mais, há um tempo, ele já vem com isso, e essa transição é principalmente fruto das gestões de 2017 em diante, até um pouco antes, inclusive. Então, o Fortaleza ele já vem trabalhando e fazendo essa transição para profissionalizar o clube. E isso se concretizou no último ano, se eu não estou enganado, quando o Fortaleza se torna SAF, sem qualquer iniciativa de venda da sua parcela minoritária. Então, ele não se tornou SAF para arrecadar recursos, que é talvez o principal ponto e a principal vantagem de uma SAF, que é você arrecadar recursos. Ele se torna SAF apostando nos benefícios desse modelo de SAF, no modelo de gestão, de funcionamento, de gerenciamento do clube, até porque uma série de outras burocracias deixam de existir para que as tomadas de decisão possam acontecer ou não. Então, o Marcelo Passi, que é o CEO, por exemplo, pode passar, inclusive, o Matheus, que já vai ter a frase dele aí, ele diz, em uma das reportagens que eu estava lendo, que um mandato de 3 anos para um presidente ruim é muito tempo, porque a gente sabe bem disso, eu não preciso falar mais nada. Um mandato de 3 anos para um bom presidente é pouco tempo, porque realmente 3 anos é muito pouco. Agora, como CEO, que é o caso de uma situação de SAF, pode ficar mais ou menos tempo e vai muito de acordo com os resultados, com o planejamento, com a execução do planejamento, com aquilo que quem está ali, digamos assim, no poder, vai querer colocar em prática. Voltando só um pouquinho, Matheus, no slide anterior, muito se teme da SAF com relação justamente às relações de venda do clube, porque o cara é o CEO, agora ele vai poder vender para quem ele quiser, quem está lá no conselho vai poder escolher para quem quiser e tudo mais e tal. E esse é o perigo. A gente tem o caso do Red Bull Bragantino. Eu não quero criar polêmica aqui, mas a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, que o cara vendeu, e aí o dinheiro foi, não foi, cria-se essa polêmica toda. Dentro desse processo de profissionalização, de virar SAF que o Fortaleza passou, eles construíram meios de proteção do clube em casos de venda, tanto da parte minoritária quanto da parte majoritária. E eu vou trazer aqui, por exemplo, em caso de venda de uma parte minoritária, né, ou seja, menos que 50%, a Assembleia do Clube, a Assembleia Geral do Clube, ou seja, todos os associados ali, deverão ter pelo menos 3 quartos dos votos favoráveis. Então, ao mínimo de 75% aí dos votos favoráveis. Se eu não estou enganado, fazem parte dessa Assembleia Geral 5 mil associados. Então a gente volta no montante que eu estava falando da Ponte Preta, que a gente tem aí. Eu não sei porque não é um dado, né? Mas eu chuto aí por volta de 500 conselheiros que estão ali, mas não sei. Eu sei que a última votação que nós tivemos da eleição, a gente teve 180, 170 participantes, se não estou enganado, vão votar. A Ponte hoje, conselheiro, assim, cadastrado, a Ponte tem em torno de 500 conselheiros. Ativos, a Ponte deve ter hoje em torno de 300 ativos, aptos a participarem, votarem, etc. Mas o Fortaleza ele tem esse número grande de associados, porque o Fortaleza ele tem um mecanismo de sócio-torcedor, sócio-conselheiro, né? Que o Uhum. cara, ele é, além de ser sócio-torcedor, ele também
pode votar e participar do conselho. Então isso faz com que o número cresça, porque, por exemplo, eh, o Corinthians estava tendo a votação do impeachment, que foi bloqueado aí, né, judicialmente, mas eram 300 pessoas que iam votar. O Corinthians, que é uma das, né, a segunda maior torcida do país, tem conselheiro apto a votar 300 pessoas hoje, que poderiam decidir pelo impeachment ou não do Augusto Melo, né, que é o presidente hoje. Então, assim, tem alguns times que têm uma taxa de conselheiros muito altas, mas normalmente são times que têm esse mecanismo do sócio torcedor conselheiro, né? O Palmeiras tem também bastante conselheiro, e também é mais ou menos nesse molde. O São Paulo já teve mais, diminuiu muito nos últimos mandatos aí, mas o São Paulo já teve mais, também tinha essa opção. É que muitos times preferem não ter isso aí, porque eles alegam que, e a Ponte é um desses times, que você ser sócio torcedor não significa que você acompanha o time, a vida política do time, né? E vice-versa, mas na verdade são destinações diferentes, né? Você pagar uma taxa para ser sócio torcedor, você paga pela vantagem de não ter que adquirir ingresso. E você pagar uma taxa para ser conselheiro, você quer participar ativamente da vida política do time. Mas assim, eu acho meio que uma burrice meio ilógica, mas é onde esses times se apoiam, né? Sim, sim. Inclusive, levanta aqui o questionamento do quão fortalecida é a democracia dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, com esses 300 representantes aí. Então, realmente, essa, para mim, é a grande dificuldade das associações hoje em dia, é representar. Já que a gente tem que tratar o torcedor como cliente, é a capacidade de representação dentro do clube para que as intenções, os desejos dos clientes, ou seja, dos torcedores, eles sejam colocados em prática ali. É muito difícil e eu concordo a essa aversão por parte das gestões da maioria dos clubes de ter esses sócios torcedores ativos e participando da vida política do clube, até porque isso pode sair do controle, vamos assim dizer. E também não se quer. É engraçado isso, mas quanto mais você abre, há a ideia de que você abriu quer dizer que você vai perder o controle, mas é justamente quando mais você abre que mais controlado as coisas ficam, né? Então é bem o caminho contrário. Matheus, só para trazer a informação correta aí, ó, o Rogerinho até colocou no comentário, na última alteração do estatuto, que foi essa do ano passado, a Ponte tinha 1.080 conselheiros aptos a votarem. É um número Perfeito, até que me surpreendeu. Até Ok. me surpreendeu. perfeito. Vai lá, Ah, Gabriel. podemos seguir então. Pode passar para o próximo slide, mais um. Fico aqui com um questionamento, quero abrir de novo, quero também ouvir a galera que está nos assistindo aí. O questionamento é simples: o que impede a Ponte Preta hoje de se tornar um clube de futebol profissional? E eu coloco, friso o profissional, não sou eu só quem estou falando isso, mas a estrutura organizacional do clube, aos moldes do que a gestão do futebol atualmente pede, organizacional e física do clube, aos moldes do que o futebol atual pede de clube de futebol amador que a Ponte Preta tem hoje. Então eu fico aqui, eu deixo esse questionamento: o que impede a Ponte Preta hoje de se tornar um clube de futebol profissional? A Ponte Preta que é um clube que não é transparente, que é um clube que a gente consegue diagnosticar aí com base nas falas do nosso atual presidente, que possui um modelo de gestão baseado principalmente na hierarquia, onde ele vai falar e todos os outros vão ouvir, que é um modelo de gestão bastante ultrapassado, muito ultrapassado, e quem trabalha com gestão de maneira geral, seja empresarial, dentro do futebol, já sabe que ela tem que ser muito mais horizontalizada e não verticalizada. Perfeito. É um clube de futebol que não tem participação da sua torcida ativamente na política do clube e é um clube de futebol que tem uma dívida enorme, que tem
incapacidade de captar recursos e que o seu modelo de gestão atual ele não passa credibilidade alguma para qualquer parceiro, empresa, investidor que queira fazer parte do clube. Então, eu deixo aqui de novo. O que impede a Ponte Preta se tornar um clube de futebol profissional atualmente?